Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o nosso estudo de geometria analítica. Plano cartesiano. O plano cartesiano contém dois eixos perpendiculares entre si, tendo como origem o ponto comum O, 0, 0, e nós chamamos de eixo das abscissas o eixo X e eixo das ordenadas o eixo Y. Esses eixos se dividem em 4 regiões no plano, chamadas de quadrantes. Então, nós temos o plano cartesiano, os eixos x e y, a origem 0, 0, o eixo das abscissas, que é o eixo x, eixo das ordenadas, eixo y, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Os quadrantes são ordenados no sentido anti-horário. Coordenadas no plano. Vamos localizar o ponto P no plano XY. Ponto P tem coordenadas 3, 4. 3 é a abscissa do ponto P, 4 é a ordenada do ponto P, 3 e 4 são as coordenadas do ponto P. Sinais do plano. Primeiro quadrante, o x é positivo e o y é positivo. Segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Terceiro quadrante, o x e o y são negativos. Quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. A origem, ela é representada pelo ponto 0, 0. O eixo x, quando um ponto está no eixo x, ele tem o y igual a 0. Quando um ponto está sobre o eixo y, ele tem o seu x igual a 0. Bissetrizes dos quadrantes. Primeira bissetriz, x igual a y. A abscissa é igual ao ordenado. Segunda bissetriz, x igual a menos y. A abscissa é igual a menos a ordenada. Distância entre dois pontos. Dados dois pontos quaisquer, A e B, com coordenadas xa, ya e xb, yb, respectivamente, a distância entre os pontos A e B pode ser obtida pela aplicação do teorema de Pitágoras. Então, temos o ponto A com coordenadas xa, ya, B, coordenadas xb, yb, e eu desejo calcular a distância A e B, que é a linha verde. Para isso, eu utilizo o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ABC. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, temos que AB ao quadrado é igual a BC ao quadrado mais AC ao quadrado. Então, AB ao quadrado é o módulo da distância xb menos xa, mais o módulo do quadrado da distância yb menos ya ao quadrado. Sendo assim, nós temos que a distância AB é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Esta é a fórmula da distância entre dois pontos. Vamos calcular o exemplo da distância entre dois pontos. Determine a distância entre os pontos P e Q. P tem coordenadas 3, 2, Q tem coordenada menos 2, menos 1. Vamos usar a fórmula da distância. Substituindo os valores na fórmula, nós temos que a distância é a raiz quadrada de menos 2 menos 3 ao quadrado mais menos 1 menos 2 ao quadrado. Então, a distância é a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Sendo assim, a distância é a raiz de 25 mais 9, que dá a raiz de 34. Então, a raiz do ponto P, a distância de P a Q é raiz de 34. Um outro exemplo. Calcule a distância
entre os pontos M e N. M tem coordenadas 4 e menos 5, N tem coordenadas 1 e 7. Vamos substituir na fórmula e ver qual a resposta, qual o item de resposta correto. Substituindo na fórmula. Então, a distância vai ser raiz quadrada de menos 1 menos 4 ao quadrado, mais 7 menos 5 ao quadrado. Então, o cálculo da distância é raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Raiz de 169, 13. Resposta, letra B. Um outro exemplo. O triângulo PQR no plano cartesiano tem vértices P, 0, 0, Q, 6, 0, R, 3, 5. Ele é um triângulo equilátero, isósceles, mas não equilátero, escaleno, retângulo ou obtusângulo. Como é que eu vou saber qual a classificação desse triângulo? Eu tenho que calcular a distância entre cada um dos pontos, ou seja, eu vou ter que calcular 3 distâncias. As distâncias entre P e Q, entre Q e R e entre P e R. Dependendo do valor dessas distâncias, eu vou poder classificar o triângulo. Então, vamos ver a primeira distância. A primeira distância é entre P e Q. Calculando a primeira distância, eu tenho 6 unidades. Calculando a segunda distância. A segunda distância é entre o ponto Q e R. Calculando a segunda distância, eu tenho raiz de 34. Terceira distância é entre o ponto P e o ponto R. Calculando a terceira distância, eu também tenho raiz de 34. Então, observe que eu tenho duas distâncias iguais e uma diferente. Então, para classificar esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, mas não é um triângulo equilátero. Exemplo: se o triângulo de vértices A, B e C é um triângulo retângulo, determine o valor de K. As coordenadas de A é 0, 0, de B é 3, 1 e de C é 2K. Eu quero calcular o valor de K. Sendo assim, eu vou usar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ABC. Então, a distância AC ao quadrado é igual à soma do quadrado das distâncias de AB e BC. Substituindo na fórmula da distância, operando com os quadrados e os termos semelhantes, eu tenho que 2K igual a 8, sendo assim, K igual a 4. Vamos ver um exercício resolvido da apostila, módulo 10, capítulo 8. Calcule o perímetro do triângulo de vértices 1, 1, 4, 4 e 4, 7. Para calcular o perímetro do triângulo, basta eu calcular cada uma das distâncias, a distância entre o primeiro ponto e o segundo, a distância entre o segundo ponto e o terceiro e a distância entre o primeiro e o terceiro. O perímetro é a soma de todas essas distâncias. Então, eu vou calcular a distância de cada um dos pontos e depois somar as 3 distâncias. Então, a primeira distância é 3 raiz de 2, a segunda distância 3 raiz de 5 e a terceira distância 3. Somando as 3 distâncias e colocando o 3 em evidência, eu tenho que o perímetro do triângulo é 3, abre parênteses, raiz de 2 mais raiz de 5 mais 1. Ponto médio de um segmento. O ponto médio divide um segmento AD em dois segmentos congruentes, AM e BM. As projeções AM e B nos eixos OX e OY formam segmentos que se mantêm a mesma relação.
Sendo assim, o ponto A, que tem coordenadas xa, ya, ponto B, que tem coordenadas xb, yb, são divididos em dois segmentos congruentes pelo ponto M, que tem coordenadas xm e ym. Para determinar a abscissa do ponto M, eu calculo xm igual a xa mais xb sobre 2. Para determinar a ordenada ym do ponto médio M, eu calculo ym é ya mais yb sobre... Vamos ver um exemplo. As coordenadas do ponto médio do segmento A, 5 menos 2 e B, menos 1, menos 4. Então, eu tenho que calcular as coordenadas xm e ym do ponto médio. Xm é xa mais xb sobre 2, ou seja, xa é 5, xb é menos 1 sobre 2. 5 menos 1, 4, sobre 2, 2. Então, xm é 2. Ym, ya mais yb sobre 2. Menos 2 mais menos 4 sobre 2, menos 6 sobre 2, menos 3. Sendo assim, a coordenada do ponto médio é 2, menos 3. Um outro exemplo. Se 2, 1, 3, 3 e 6, 2 são pontos médios de um triângulo, quais são seus vértices? Nesse exemplo, nós estamos fazendo o problema ao contrário. Eu dou os pontos médios e peço quais são os vértices. Então, eu dou os pontos médios entre AB, BC e AC. E pergunto quais são os pontos ABC. Então, nós usaremos a fórmula novamente do ponto médio. Resolvendo o sistema, nós temos A igual a 1, 2, B, 7, 4, C, 5, 0. Vamos ver um outro exemplo de aplicação de ponto médio. Encontrar o ponto simétrico de P, 1 menos 1, em relação a Q, menos 2 e 3. Ou seja, P é simétrico a Q. Eu quero saber a coordenada do outro ponto R, que entre o segmento RP, o ponto Q é o ponto médio. Nesse caso, eu dou o valor do ponto médio e quero saber qual a coordenada de um dos pontos. Então, eu preciso saber qual é o valor da abscissa e o valor da ordenada do ponto R. Para descobrir o valor da abscissa do R, eu uso menos 2, que é o valor do ponto médio, é igual a A mais 1 sobre 2. Sendo assim, A mais 1 é igual a menos 4, A igual a menos 5. Para descobrir o valor da ordenada do ponto R, 3 igual a B menos 1 sobre 2, B menos 1 igual a 6, B igual a 7. Então, as coordenadas do ponto R são menos 5 e 7. Coordenadas do baricentro. O segmento de reta que parte de um vértice de um triângulo e divide o lado oposto ao meio é chamado de mediana. Já o baricentro é o ponto de encontro de todas as medianas de um triângulo. Indicamos como as coordenadas do baricentro G igual xg, yg. Como eu posso calcular as coordenadas do baricentro? O x do G, eu preciso somar as três abscissas, os três valores de abscissas, e dividir por 3. Ou seja, xg vai ser xa mais xb mais xc sobre 3. Da mesma forma,
Da mesma forma, para calcular a ordenada, eu vou fazer YA mais YB mais YC sobre 3. Sendo assim, as coordenadas G, XG, YG são as coordenadas do baricentro de um triângulo. Vamos ver um exemplo de cálculo de coordenadas de baricentro. Dado um triângulo de vértices 1, 1, 3, 1, menos 1, 3, calcule seu baricentro. Então, eu tenho que calcular XG e YG. XG vai ser XA mais XB mais XC sobre 3, ou seja, 1 mais 3 menos 1 sobre 3, que dá 1. YG, YA mais YB mais YC sobre 3. 1 mais 1 mais 3 sobre 3, 5 terços. Sendo assim, as coordenadas do baricentro são 1 e 5 terços. Vamos agora resolver uns exercícios da apostila. Módulo 10, capítulo 28. Página 10, 1 e 2. Página 11, 3 e 4. Página 12, 5, 6 e 7. Página 16, exercício 8. Página 17, exercícios do 9 ao 12. Não deixe acumular as tarefas. Mantenha o foco nos estudos e em breve nós nos veremos novamente. Um abraço, fiquem com Deus.